Olá, eu sou a Ana. Eu ia fazer hoje um vídeo sobre podcasts, mas como deu para perceber se ia, quer dizer que já não vou... Quer dizer, vou falar de um. No outro dia estava a ouvir um podcast, o Luís, que é o meu namorado, instalou-me no telemóvel uma aplicação de podcasts que eu já tinha no meu tablet. Quer dizer, acho que as aplicações são diferentes, mas é a mesma coisa, o objetivo é o mesmo, portanto, eu não sei, vocês sabem com certeza, mas se não sabem não faz mal, ficam a saber, porque eu também, é uma coisa descoberta assim recentemente. Estas aplicações de podcasts são espetaculares, porque tu podes, enquanto estás a trabalhar ou a cozinhar, eu até uso mais quando estou na cozinha, porque nós não temos televisão na cozinha, ouço programas sobre várias coisas. Posso ouvir, por exemplo, o Mata Bicho do Bruno Nogueira, portanto eu vou acabar por falar de podcasts, afinal. Esqueçam, isto é sobre podcasts. Ouço o Mata Bicho do Bruno Nogueira, ouço Mixórdia de Temáticas do Ricardo Araújo Pereira, que começou novamente na Rádio Comercial. O Mata Bicho é da Antena 3. Portugueses mais Anatomia do Crime. Não me estou a lembrar de que antena é, mas é da RTP, mas agora não sei se é Antena 1, se é Antena 2, não tenho a certeza. Foi um amigo meu que me falou disso e eu gosto imenso do programa. É sobre crimes, assim, antigos, que tinham alguma coisa de especial ou de diferente ou de mais macabro, pronto, enfim. Então ouço esse. A jornalista está sempre a interromper a investigadora, porque o programa é feito por uma jornalista que vai interpelando a investigadora. Eu acho que essa é a dinâmica que elas têm, portanto acho que é de propósito, mas a mim irrita-me, porque eu não gosto quando as pessoas começam a irritar. Começam-me a irritar a mim, quando se começam a interromper umas às outras. Mas pronto. Mas gosto da temática e as perguntas são interessantes, é pena é atravessarem assim pelo meio. Pessoal e Transmissível, do Carlos Vaz Marques. Livro do Dia, do Carlos Vaz Marques. Eu gosto muito do Carlos Vaz Marques. Governo Sombra, com o Carlos Vaz Marques. Estes são os portugueses. Depois ingleses. O Luís instalou-me aqui uma série deles. Deixa-me ver aqui no telemóvel. Instala-se, a aplicação chama-se mesmo Podcast. E depois tem aqui, que ele me instalou, Hidden Brain. In Our Time, Philosophy, fui eu que instalei, é sobre filosofia. Tem umas temáticas muito interessantes, algumas, sério, é difícil de apanhar, porque são termos técnicos, o discurso é complexo, está em inglês e eu tenho alguma dificuldade em apanhar tudo. Havia um programa sobre a Simone de Beauvoir e esse eu gostei muito. Isto quando fala da vida das pessoas eu adoro. Pronto. The Philosophy Podcast, este ainda não vi. 99% Invisible, Undone, Invisibilia, Radiolab, Criminal, Note to Self, Reply All. Estes americanos, de uma maneira geral, são todos mais pequeninos, são tipo 20 e tal minutos. O Livro do Dia também são poucos minutos, são 4 minutos ou 5 minutos. E tenho aqui o Planet Money, pronto. Eu tenho tendência para ouvir mais os portugueses, porque gosto mais, mas os americanos têm temáticas também muito interessantes, falam de tudo um pouco. Hoje, por exemplo, ouvi um no Hidden Brain. Qual é que foi? Deixa cá ver, deve aparecer aqui, não? Que era sobre o facto de... Portanto, trata um pouco de como o caos pode gerar soluções brilhantes. E era muito interessante. Estava a ver se encontrava aqui como é que se chama o episódio, se vocês quiserem ver. Portanto, Hidden Brain, Hidden H-I-2-Ds-E-N. Eu ponho lá em baixo. Eu não sei porque é que tu com estas coisas. Enfim, e então são estes americanos, de uma maneira geral, são episódios mais pequenos, 20 e tal minutos, meia hora no máximo, mas eles condensam muito bem os episódios, eles ficam muito bem condensados. E pronto, e são sempre muito interessantes, são sempre temáticas muito interessantes, eu acho. E então é uma forma de, sei lá, às vezes quando estamos a fazer qualquer coisa mais manual, mecânica, repetitiva, um trabalho... desses, podemos estar a ouvir alguma coisa interessante, ficarmos a conhecer algo que ainda não conhecíamos ou a pensar em algo em que ainda não tínhamos pensado, portanto acho que é bom para abrir um bocado a mente, acho isso porreiro. Mas a ideia para este vídeo até foi porque eu acho que este é um daqueles exemplos em que a tecnologia funciona a nosso favor, portanto que se for bem usada é muito útil e mesmo culturalmente é muito valiosa. E mostra-nos outras áreas, portanto, tomamos conhecimento de outras áreas, não temos que ficar especialistas em nada destes temas, em nenhum destes temas, mas ficamos a saber mais um bocadinho de alguma coisa, se calhar quebramos alguns preconceitos, como este da desarrumação, por exemplo. Eu tenho um bocado a mania, quero ter sempre tudo muito arrumadinho. A minha zona de trabalho neste momento está o caos total e esta zona aqui atrás
porque ainda não fiz os embrudos, não dá para ver muito bem na câmara, acho eu, mas está assim um bocado desarrumada. E por acaso tem piada porque ontem dei uma oficina e eram muitos miúdos, eram quase mais 10 miúdos do que aquilo que estava previsto. Então e são pequenos e várias idades, mas todos assim com menos do que 10, 11 anos. E a dada altura eu percebi que havia uma parte da oficina, portanto é uma oficina de artes plásticas. Eles estavam a construir um presépio em 3 dimensões e eu percebi que os palitos não estavam a funcionar. E comentei com a pessoa que me estava a acompanhar também que aquilo não estava a funcionar, que eu estava descontente, mas na altura pensei, pronto, pá, mas tenho que me resignar, porque eu entretanto, ainda vou dar mais oficinas. Pensei, pá, é para esquecer, vai ter que ficar assim agora, não tenho outra ideia, já comprei os palitos, blá blá blá. E vim para casa naquela... E aquilo foi muito estressante, foi assim muitos miúdos, todos a solicitarem ajuda, pronto, os miúdos têm uma energia sempre muito boa e eu gosto disso e acho que tem que ser assim. Mas tu ficas, tipo, a dada altura tens que... não é? Abstrair-te um bocado, mas ficas sempre com aquele stress porque queres ajudar todos, pronto. E eu chego a casa naquela, pá, correu mal, pá, não devia ter feito com os palitos, estou sempre a complicar, hotel, fui tomar banho e durante o banho tive uma ideia genial que não implicava comprar mais material, mas usar aquilo que eu já tenho e retirar os palitos, retirar esse passo que não estava a funcionar. E eu acho que foi, e depois hoje, ao ouvir o podcast, porque o Luís só me falou desse podcast em particular hoje, achei curioso, porque eu acho mesmo que aquele caos da manhã não, a oficina ontem não foi de manhã, foi à tarde, não interessa, é irrelevante. Aquele caos daquela oficina, eu acho que, aliás, uma coisa de que ele fala nesse podcast é que deixa-te mais atento, deixa-te mais alerta. E então é quando as ideias surgem. Naquele stress, naquela... E então achei piada pensar no caos dessa forma, porque eu não sou apologista do caos, mas percebi, através do podcast, como é que ele até pode ser útil, quer dizer, pode não ser desejável, obviamente, mas se acontecer não é o fim do mundo. Outro podcast de que vos quero falar é o Pessoal e Transmissível, do Carlos Vaz Marques. É um programa que passa na TSF já há muitos anos, acho eu, pelo menos sem ideia, já passaram uma data de anos. E é sempre muito interessante, quer dizer, pois às vezes as pessoas que são entrevistadas podem não ser tão interessantes para nós quanto isso, mas gosto do formato do programa e acho que o Carlos Vaz Marques é um bom entrevistador. Dá espaço aos convidados para falarem, mas de vez em quando vai provocando e vai assim instigando-os mais. E então, no outro dia ouvi uma entrevista com o Richard Zimler. Ele é um escritor americano que já vive cá em Portugal há muito tempo. Acho que ele é casado com um português, se não estou em erro. E ele lançou agora um livro, acho que é O Evangelho segundo Lázaro, se não me engano. A minha mãe comprou o livro, que foi espetacular. Então, agora estou a ler o Crime e Castigo e a seguir quero ler esse. E depois vou-vos falar dos livros, de certeza, mais à frente. De certeza, em princípio, mas acho que sim. Bom, e então, a dada altura na entrevista, o Richard Zimler, que acho que também é professor, diz que deu aulas nos Estados Unidos, ou dá, e dá cá em Portugal, ou deu. Estes pormenores, enfim... Aqui, mas o importante é que a grande diferença, uma das grandes diferenças que ele reparou nos alunos, diz ele, americanos para os alunos portugueses, é que os americanos, quando ele fazia uma pergunta, estão prontos logo a responder. Querem todos participar e dar a sua opinião e dar, enfim, a sua resposta. E que os portugueses não, são muito mais medrosos, têm medo de... Ele percebeu-se, entretanto, que o problema seria o medo de serem ridicularizados pelos colegas, de dizerem um disparate. Quando o sítio para dizer disparates é precisamente uma aula, não é? Porque o professor corrige-te, pode-te corrigir. Parte-se desse pressuposto. E eu achei interessante essa ideia, porque eu lembro-me, na minha vida académica e mesmo agora, quando vou ou a uma conversa, tipo uma conferência, uma coisa assim, e depois no fim perguntam, alguém quer fazer uma pergunta, ou alguém quer colocar, ninguém coloca. É um silêncio, sempre, sempre, sempre. É um silêncio. Depois, alguém, um corajoso ou uma corajosa, tipo, lança a pergunta e depois de repente desbloqueia. Ok, fixe. Mas é difícil, às vezes isso não acontece. E eu notava isso nas aulas também. Eu própria sinto esse medo de falar, de ser ridicularizada, porque já aconteceu nas aulas por colegas e se calhar fiquei traumatizada, não sei. Mas eu, entretanto, já falei com mais pessoas sobre isso.
E uma dessas pessoas disse-me, todas elas concordaram, disseram, epá, realmente é verdade, eu também sempre tive um bocado de medo e ainda tenho. E uma das pessoas com quem eu falei também me disse, pois, mas isso é porque eu também tenho muito medo de falar em público, detesto, não gosto de ter as atenções todas focadas em mim, naquele momento, nem que seja aquele momento da resposta. E eu acho que os americanos, como nós vemos nos filmes, são habituados desde muito novos a fazer apresentações dos seus trabalhos, desde a escola. Eu só tive que fazer apresentações de trabalho a sério, porque eu acho que no liceu, daquilo que eu me lembro, era tudo assim um bocadinho abalex. E na faculdade não, aquilo era mais exigente. E eu lembro-me que eu tinha um medo, era horrível, ficava muito vermelha. Eu ainda fico. Mas isso do vermelho eu já não quero saber. Opá, fico vermelha, paciência, é assim. Mas ficava muito vermelha, a tremer, era uma angústia. E depois, se nós formos a ver, assim, racionalmente, quer dizer, tu estás a apresentar um trabalho, estás a dizer sobre o que é que estudaste para os teus colegas. Estão todos na mesma situação, não é? Mas mesmo assim, pá, eu nunca me conseguia abstrair. Já para o fim, para os últimos anos, e mesmo em Erasmus, mas eu acho que quando estás noutro país e as pessoas não te conhecem assim tão bem, não é? Porque na nossa turma, na turma onde eu e o meu amigo ficámos, e colega, era tudo italianos, não tínhamos lá mais Erasmus. Nós éramos tipo um bocadinho apaparicados, acho eu. Então, mas até ao terceiro ano, porque isso foi no quarto ano, o Erasmus, até ao terceiro ano eu sei que costumo sempre imenso apresentar trabalhos de grupo, detestava, ficava cheia de medo, tremia, ficava corada, apetecia-me fugir dali. A sensação era de pânico quase, que é um exagero, é assim uma resposta exagerada. Pronto. Eu acho que depois isto vai variando de pessoa para pessoa, obviamente. Todos os meus colegas de turma lembram-me que detestavam essas apresentações. Ficavam sempre todos muito nervosos. Mas pronto, mas há quem consiga, havia quem conseguisse controlar melhor os nervos do que outros. Isso é um facto. E eu achei interessante essa ideia. E pronto, e às vezes penso, pá, caramba, porquê é que nos custa tanto? E porquê é que me custa a mim tanto dizer aquilo que eu penso? Mesmo que esteja errada. E depois o que é isso de estar errada? É em relação a quê? Quer dizer, estamos a dar uma opinião sobre um assunto, se calhar não há certo nem errado, há várias opiniões diferentes. Se for uma coisa técnica, científica, pronto, obviamente haverá uma explicação, haverá uma resposta certa. Mas quando falamos de opiniões, de perguntas, de curiosidades, são todas válidas, não é? Porque é que a desta pessoa é mais válida do que a minha? Isso não faz sentido. E pelo menos abre um diálogo, não é? Eu lembro-me que eu tenho uma amiga que não sofre deste problema, nunca sofreu, aliás, ela foi da minha turma a partir do 10º e nós somos amigas até hoje, e ela nunca teve esse problema no liceu. Portanto, eu não tive com ela na faculdade, mas suponho que ela na faculdade fosse a mesma coisa. Não tinha medo nenhum de interpelar os professores, de responder, de dar a opinião, mesmo que depois dissesse, não, mas isso não é bem assim, pronto, mas abria o diálogo, não era um drama se depois a opinião dela não fosse corroborada por toda a gente. E eu acho que isso é uma coisa que depois também se treina um bocado. Quando tu dás uma opinião e as pessoas caem-te um bocado em cima, porque há quem não aceite. Isso pode acontecer, e eu acho que se calhar o meu medo é um bocado esse. Eu dou uma opinião e depois caem-me todos em cima. E eu levo isso para o lado pessoal, que não devo, não é? Porque é isso, uma opinião, é uma ideia, é maleável. Eu posso mudar de ideias, a pessoa que está comigo pode mudar de ideias. Eu experimentei fazer isso num jantar de Natal que tivemos anteontem, em que uma das pessoas que lá estava tem umas ideias assim um bocadinho retrógradas, ainda por cima ele é tão novo, mas tem umas ideias um bocadinho retrógradas em relação à mulher, e eu podia logo ficar tipo... Mas ele estava a dá-las naturalmente. E eu comecei a responder-lhe naturalmente, e percebi que ele começou a ficar um bocadinho confuso, de género. Mas não as rejeitou, quer dizer, ele não estava a rejeitá-las de género... Não, abriu-se um diálogo. E às vezes eu acho que isso é bom. Isso é bom para nós, que se calhar passamos a saber alguma coisa que ainda não sabemos, porque às vezes há a tendência de pensar que sabemos tudo e que temos as respostas para tudo, e a pessoa que está do lado de lá também. Pronto, eu não sei se calhar já estou a misturar temas uns com os outros, mas esta foi tem sido a minha linha de raciocínio em relação a este tema de ter medo de dar opinião. Pronto, é claro que isto parte um pouco de mim, da minha experiência.
daquilo que se passa comigo, mas eu partilho, porque às vezes posso ajudar, ou posso fazer a outra pessoa que está desse lado pensar nisso e em maneiras de ultrapassar essa dificuldade. Eu acho que neste mundo em que tu dás uma opinião, e neste momento tem acontecido imenso, pões uma opinião ou qualquer coisa no Facebook e de repente cai toda a gente em cima como se fosse a pessoa mais horrível do mundo, e não, há espaço para tudo, há espaço para todas as opiniões, e se for uma coisa racista ou misógina, olha, pelo menos sabemos que aquela pessoa é racista e misógina e pronto, e não voltamos a falar, se for assim uma coisa muito violenta, pronto. Mas quer dizer, eu acho que tem que haver espaço para tudo, e nestas trocas verbais, porque no Facebook, enfim, há um ecrã que nos separa, há um ecrã não, quer dizer, às vezes até há quilómetros e quilómetros de distância que nos separam, não é? Então é mais fácil. Mas às vezes não, às vezes somos amigos e falamos com amigos no Facebook com quem estamos volta e meia. E eu acho que é importante haver espaço para várias opiniões diferentes, não é preciso toda a gente cair em cima de alguém, acho isso contraproducente, não há diálogo e não há diálogo, há só queimar em praça pública, como é que se diz? Tipo, esses julgamentos sumários com os quais eu não consigo concordar. Mesmo que eu não concorde com a opinião, tipo, quando foi isto agora parece tipo uma conversa, desculpem lá. Quando foi aquela coisa da Alice Vieira, que ela ficou muito chateada porque o Bob Dylan ganhou o Prémio Nobel da Literatura, aliás, houve muitos escritores a ficarem chateados com isso. A minha opinião, muito honestamente, é que ele é um escritor, mas como musica as suas letras, então já não serve. Mas pronto, essa é a minha opinião. Eu acho que ele fez muito bem ter ganho, ainda bem que ganhou o prémio, acho que é merecido. E ela pôs lá uma opinião, a opinião dela, sei lá, então agora para o ano podemos, como é que era, propor aquele cantor Pimba, como é que ele se chama? O Kim Barreiros para o Nobel da Literatura. Pronto, que eu acho que é assim uma comparação um bocado parva, mas enfim. Caiu toda a gente em cima, acho que foram pôr coisas na Wikipédia dela, fecharam-lhe a página, sei lá. Acho ridículo, acho que ela deu a opinião dela, é a opinião dela, podem ir lá discordar, pronto, mas não é preciso insultar, não é preciso atacar dessa forma, quer dizer, aí não há diálogo nenhum, aí só há insultos, isso não interessa, isso... Ok, estou a ficar assim um bocado entusiasmada, acho que já me desviei muito do assunto, havia só mais uma coisa que eu queria dizer, o que era, já sei, há uma cena que me chateia, há uma pessoa com quem eu embirro um bocado, e descobri no outro dia porquê. Porque é uma pessoa que tem muitas certezas. Ela sabe tudo. É uma rapariga. Sabe tudo, tem a resposta para tudo. Tem a resposta para tudo, não, isso não tem mal. Mas sabe tudo. Diz as coisas de género como se te estivesse a esclarecer sobre um assunto que tu não sabes, tu não percebes. É assim como ela está a dizer. As coisas são assim. E eu já não tenho paciência para isso. É assim, eu já fui um bocado assim, eu acho que comigo a experiência tem sido, quanto mais anos eu tenho, mais dúvidas tenho. Eu quando era mais nova e sabia menos da vida, pelo menos, achava que sabia imensa coisa, tinha imensas certezas e consoante os anos vão passando, eu cada vez tenho mais dúvidas. Eu não sei se isto é normal, mas é o que está a acontecer comigo. E eu já não tenho muita paciência para conversas dessas. Já acho infantil. Se calhar estou a ser injusta, mas é o que eu acho. E para mim, eu gosto muito mais de uma discussão. Não quer dizer que eu nunca me deixe levar pelas emoções. Aliás, eu sou uma pessoa um bocado entusiasmada e às vezes até depois subo o tom de voz e não sei o quê. Eu tento controlar isso, mas às vezes acontece. Não estou a dizer que sou super controlada e tenho imensas discussões pautadas pela calma e pela tranquilidade. Não, nada disso. Mas tento que seja assim. É claro que a pessoa que está do lado de lá tem que cooperar, não é? Tem que colaborar. Eu não gosto muito de discutir com o Luís, por exemplo, porque ele é um bocadinho sarcástico, é um bocadinho... tem um tom paternalista e isso é para irritar. É um método de argumentação. É um método de discussão com o qual eu não me identifico nada, do qual não gosto nada, porque acho que tenta desarmar a outra pessoa, não com argumentos, mas com um tom, para te irritar. Acho isso um bocadinho baixo, e eu já lhe disse. Mas é a maneira dele, pronto. E aquilo que me cabe a mim, que ainda por cima nós discutimos muitos assuntos, é aprender a lidar com isso e não me deixar afetar por isso, não levar isso para o lado pessoal. E até é um bom treino, se formos a ver.
Mas a mim interessa muito mais uma discussão salutar e lógica e o mais inteligente possível. O inteligente no sentido em que tu estás a analisar os argumentos, estás a discutir e se calhar vais chegar à conclusão que estás errada. Pode acontecer, já me aconteceu. É uma chatice de todo tamanho. E depois depende de quem está a falar contigo, não é? Porque com o Luís custa-me imenso admitir que estou errada. Pá, imenso. Com outras pessoas, por exemplo, eu tenho uma amiga com quem eu gosto, essa tal amiga que fala muito e não sei o quê, que não tem problemas em dar a opinião dela. Eu gosto imenso de discutir assuntos com ela, porque ela é muito... Ela analisa tudo até à exaustão, mas é muito cuidadosa na forma como, sei lá, como rebate um argumento meu. Eu sinto que eu percebo logo quando chego ao final da conversa e não estou chateada. E nós, se calhar, até tínhamos opiniões contrárias sobre um assunto. Mas tu ouves, falas, mas ouves também. Esse equilíbrio é complicado, mas é perfeitamente possível. E acho que conduz a resultados muito mais interessantes do que não, as coisas são assim, depois não... Está bem? Não sei, esta foi um bocado estúpido, mas é isso, basicamente. Ok, este vídeo foi all over the place, mas eu gostava de deixar um vídeo antes do Natal, esta semana, pronto, e hoje tenho um tempinho, porque cancelaram-me uma oficina, que vou dar amanhã. Espero que tenham gostado do vídeo, desta verborreia toda, e que tenha servido para alguma coisa, sei lá, para pensar nestes assuntos. Espero que tenham gostado, boas festas e até para a semana. Tchau, tchau!